Olá, meu caro aluno, material nos irmãos, preparados, deu uma lidinha já antes. Vamos aí tratar justamente das novidades, o que o Windows 10 tem de recursos diferenciados, algumas reorganizações, o que ele propôs para você. Essa é a tendência justamente que a prova pode trazer, as novidades, aquilo que você tinha e como ela vai estar organizada agora nessa nova versão do Windows. Primeiro fator aí que a gente vai considerar nesse momento é falar sobre as configurações de modo geral. Quando a gente pega o Windows 10, ele tem um conjunto de configurações que vai aparecer por dois caminhos diferentes, mas as mesmas configurações. Começando justamente pelos dois caminhos principais, ou três, na verdade, a pegadinha prova isso, hein? Fica atento a essa sutil diferença. Nós temos como principal caminho, aquele onde concentram as principais, praticamente todas as configurações do Windows, o painel de controle. Dentro dele você vai ter as configurações gerais, nós vamos trabalhar com as principais, mas você tem ali todas as configurações que o sistema operacional vai lhe oferecer. Além disso, você tem aqui dois caminhos onde que aparece uma opçãozinha de configuração. Nos dois, o ícone é igual, é o íconezinho ali da engrenagem. Então fica atento a essa sutileza que a prova pode trazer para você. Qual é a pegadinha? Quando você olhar ali na sua barra de tarefas do Windows, você vai encontrar essas duas opções. O próprio botão, tela inicial, início, que eles vão assim chamar, e a opção de pesquisa na web. Agora, olha só a sacanagem. Se eu clicar nesse ícone, eu vou ter acesso a um conjunto de opções do menu iniciar tradicional, também com a mescla com o que eu tinha dentro do Windows 8, que são ali os botões, os ícones, e eu vou ter ali acesso à opção todos os programas, ao explorador de arquivos, e nesse mesmo conjunto ali, bem abaixo, eu vou ter a opção de configurações, onde que ele destaca as principais configurações, uma tela específica, que foi aí propriamente desenhada para facilitar a interação com o dispositivo sensível ao toque, como tablets, celulares. Então essa é a ideia, por isso foi criado esse contexto. Só que aqui eu tenho as principais configurações, tanto que a maioria das configurações, se você quiser acessar recursos mais avançados, ela vai ter a opção lá, quero ver mais opções, quero opções avançadas, ele vai abrir para você a opção relativa dentro do painel de controle, que continua sendo então a sua principal estrutura de configuração. Porém, se você clicar aqui nesse botão pesquisar, ali onde você digita diretamente o que você quer pesquisar, seja um arquivo no computador ou mesmo na internet, você vai digitar aqui, você vai notar que ao clicar nesse espaço, vai abrir também a barrinha lateral ali, parecida com a da tela do início ali do menu iniciar. Só que aqui você vai ter uma barra lateral estreita à esquerda, onde que também vai encontrar o botãozinho da engrenagem, que não tem nada a ver com essa que aparece aqui. São recursos diferenciados, principalmente falando sobre quem? Esses recursos que nós vamos encontrar aqui são relacionados às configurações do Cortana. Quem que é o Cortana? É aquele recurso para facilidade de acesso, de interação, uso com o sistema, em que você como usuário vai falar, olha, o sistema faz isso, gravar a fala do usuário para executar um comando a partir daquilo. Essa opçãozinha de configuração é quanto a esse cara, ao que você quer permitir que ele grave ou não, ao nível de sigilo das informações. Apesar de que ele grava tudo e manda para a Microsoft. Então você tem ali algumas configurações básicas. Aqui você tem as principais, relacionado ao botão início. Então é esse o principal cara. Mas ainda lembrar que o painel de controle aqui tem todas as configurações mais avançadas. E ao falar no painel de controle, você tem que lembrar que ele tem uma estrutura baseada nos aplicativos, ferramentas, recursos que você utiliza. A disposição desses elementos ela pode estar de várias formas. Quanto aos modos de exibição, você tem ali basicamente três modos de exibição. Um modo categoria, que vai estar agrupando as ferramentas, uma forma bem parecida com a que você vai encontrar aqui nas configurações a partir do botão início, e também você vai encontrar aqui o modo de ícones, que tem duas formas, o ícone grande e o ícone pequeno. Então você pode exibir ícone ou categoria. Então são três modos de exibição, porque na verdade é o ícone grande, pequeno e a categoria. Então apenas ficar atento a esse detalhe, é a sua opção. E dentro do painel de controle, vamos destacar algumas ferramentas, começando por uma que teve uma sacada. Você vai encontrar ali dentro do Windows 10 a ferramenta chamada Backup e Restauração. Mas o próprio Windows 10 vai destacar ali para você dentro de como era no Windows 7. Como assim? A ferramenta Backup e Restauração, ela foi modificada? Não, ela existe ainda dentro do Windows 10 como uma ferramenta de compatibilidade. Porque às vezes eu tenho um backup de arquivos que eu realizei lá no Windows 7, no Windows 8, e eu quero restaurar esses arquivos. Então eu posso fazer uso aí dessa ferramenta de Backup e Restauração, ou mesmo para restaurar o sistema, criar disco de inicialização, toda a regra geral sobre as formas de backup aqui dentro. Mas, além desse processo, essa ferramenta de compatibilidade, o Windows 10 ele trabalha com um artifício mais específico.
Caso eu queira fazer o meu backup, eu vou trabalhar com o histórico dos meus arquivos. Então a ferramenta histórico de arquivos, que vem ali mais forte dentro do Windows 8, ela é reforçada dentro do Windows 10 e traz ali justamente para você a ideia de que se você quiser fazer o backup, você não precisa ficar usando a ferramenta geral do backup que o Windows oferece lá no painel de controle ou outra terceirizada. A ideia é que você vai ativar o histórico de arquivos. Aí você vai configurar adequadamente como você quer realizar esse histórico. Se você quer que o backup seja realizado como? Porque o histórico de arquivos, ele pega o arquivo, toda vez que você altera, ele vai gerando versões. Agora, a frequência disso, o tempo que você quer, onde que seja armazenado, o tamanho de dados, o espaço de armazenamento que você quer reservar para esse tipo de backup, opa, esse cara você vai ter que configurar junto à própria ferramenta histórico de arquivos que você encontra dentro do Windows 10. Então, a ideia aqui, primeiro, é entender essa sutileza. Existe a ferramenta do Windows 7, mas ela vai ser aí mais tendenciosa a falar no histórico de arquivos. Então, cuidado. São situações similares? Nem tanto. Vamos dizer que é uma substituição do recurso. Outra ferramenta interessante e importante é falar nas ferramentas de segurança e manutenção. Essa opçãozinha que você encontra no painel de controle, isso falando no painel de controle por ícones, você tem ali no material as duas figuras, a ferramenta de segurança e manutenção, ela vai trazer ali para você as indicações, os artifícios que trazem ali pareceres como o Fire está ativo, não está, eu tenho atualizações para instalar ou não, eu tenho algum recurso como terminar de configurar minha conta do usuário. Então ele faz os parâmetros básicos. Ó, isso aqui pode ser um alerta de segurança, isso aqui é urgente, você tem que terminar de fazer isso. Então ele vai destacar para você essas características. Por a gente ver um detalhezinho dele. Os dispositivos e impressoras. Esse é o mais tradicional, é o mais simples, porque é onde vai listar para você os dispositivos como pendrives, HD externo que você conectou para atualizar o driver e as impressoras. Ali eu tenho acesso às várias impressoras que foram instaladas. Se eu tenho mais de uma, eu vou ter que escolher uma como padrão. E é por aqui que eu vou ter acesso a isso. Além de ter acesso à definição da impressora padrão, eu vou configurar as configurações, as formas padrão da impressão. Aquela forma que vai ser utilizada se eu mandar direto para a impressora sem configurar nada. Se eu já peguei o arquivo, abri e mandei imprimir, nem olhei o que tinha lá, como que eu ia fazer a impressão. Ele vai seguir a configuração padrão. E é essa a questão da prova, onde é que eu vou fazer essa configuração na impressora. É dentro da opção de dispositivos e impressoras. Eu também tenho aqui a opção do Fire do Windows. O Fire do Windows é extremamente importante porque ele entra nos recursos de segurança mínimo. Para que eu possa ter aí, considerar meu computador minimamente seguro, ele tem que estar com o Fire do Windows ativo. Eles vão dizer na prova o Fire ativo, mas é o Fire do Windows. A ideia aqui não é simplesmente a ferramenta de segurança de rede que você tem, que é o Fire. É a sua configuração. Como usuário, você pode, se quiser, melhorar a configuração do Fire do Windows. Você pode ir lá e acessar e dizer, olha, se determinado site não vai ser acessado, pergunta da prova. Posso bloquear o acesso a determinado conteúdo? Posso, por meio do Fire do Windows. Vou lá, bloqueio determinado site, determinado serviço, conteúdo da internet, vou nas configurações avançadas do Fire e adiciono regras ali dentro. Outra estrutura base é as contas de usuário. Para adicionar novos usuários, aqui um parecer comparativo com o Windows 8. No Windows 8, ele meio que forçou e tentou fazer com que a coisa fosse só com conta online da Microsoft. Dificultou um pouco você usar contas que não tivessem usuário na conta outlook.com ou hotmail.com. Ele dificultou um pouco isso. No Windows 10 ele abriu mais esse leque. Você tem a facilidade, já tem ali a opção, eu quero adicionar um usuário que vai usar só esse computador, não necessariamente tem uma conta da Microsoft, não vai vincular dados. Claro que ao longo do uso, várias ferramentas vão pedir para você sincronizar, mas a ideia é simplesmente poder criar novos usuários, o perfil de família, monitorar e tudo mais. É nesse sentido, é nesse conjunto de opções. Agora, rede de compartilhamento. Se você vai conectar esse seu computador numa rede, seja essa rede uma rede de uma empresa, ou mesmo na rede da sua casa, na intranet, nos dois casos, você tem aí a necessidade de deixar o seu computador exposto a essa rede para que todos vejam ele ou não. Você tem a ideia de compartilhar os arquivos. Se você vai pegar aquelas pastas padrões que o Windows oferece para compartilhar música, vídeos, você quer que essas pastas tenham o seu conteúdo compartilhado com a rede ou não, então é por aqui que você vai ter acesso. Como também as próprias ferramentas dizer, olha, eu vou me conectar a uma rede, eu tenho aqui um dispositivo que conecta a rede, Wi-Fi, à parte, ou uma conexão cabeada e assim por diante. Você vai listar, vai configurar as redes, criar uma nova rede, vai utilizar esse recurso aqui. Então, vamos dar uma olhadinha ali na tela, a essas ferramentas onde você dispõe, e principalmente essa pegadinha que você tem aqui em relação à localização da ferramenta. Então, olha ali na sua tela. Você tem aqui a estrutura do botão iniciar.
Quando você acessa o botão iniciar, você vai encontrar justamente nesse espaço inferior aqui a opção explorador de arquivos, configurações, ligar, desligar e todos os aplicativos. Vou acionar a lupa para ficar mais fácil a visualização. Então com a lupa você tem o destaque justamente a essas opçõezinhas aqui. A opção configurações em questão é esta. Quando você aciona ela, você tem acesso a esta janela de opções. São todas essas que estão visíveis aí na tela. Só essas? Só. Mas você vai perceber que elas estão, de certa forma, agrupadas por categorias. Então você tem ali as opções de sistema, onde que tem energia, aplicativo, opções de exibição, dispositivos, que seria lá nosso dispositivo impressora, a opção de rede e internet, que seria essas configurações de rede. Então algumas aqui sofreram mudanças. E nós vamos fazer um comparativo a ela justamente com a nossa janela aqui do painel de controle, também aqui no modo de exibição categoria. Veja justamente esse destaque. Então, olha só a situação. Eu tenho aqui a opção sistema e segurança. Essa opção, de certa forma, nós vamos perceber que ela foi dividida. Na opção sistema, tem aqui a opção privacidade e tem a opção aqui abaixo, atualização de segurança. Então, ela meio que dividiu essas opções. Agora, quando eu vou aqui em rede e internet, você resume essa opção, rede e internet. Tranquilo, bem parecida ainda. Hardware e som é a opção dispositivos, que simplifica a coisa. Quando eu falo em programas, programas ele já traz aqui para você uma diferença. Onde é que eu vou encontrar essa opção programas aqui dentro? Então aí é um outro caminho que a gente vai tomar. Facilidade de acesso continua igual. Facilidade de acesso é a mesma opçãozinha aqui, inclusive a lupa que estou usando é uma facilidade de acesso. Relógio, idioma e região também é uma opçãozinha que você tem aqui, como hora e idioma, vai trazer exatamente essas opções de configurações. Aparência e personalização, você tem essa modificação para personalização. Então perceba que é um reagrupamento. As contas do usuário, claro, você tem aqui também em específico. Então a mudança principal foi quanto a essa opção, sistema e segurança, que se dividiu no processo. E aqui você tem o modo de exibição do painel de controle em ícones. Vamos ver, o ícone pequeno e o ícone grande. Claro que aqui tem a lupa que dá diferença. Vamos deixar o ícone grande para ficar mais visível as opções. A opção citada, backup e restauração. Ao acionar essa opção, ele fala ali justamente do Windows 7. Então ele dá ênfase a esse uso. O backup do Windows não foi configurado. Por quê? Por padrão é assim. Você, como usuário, vai ali, vai dizer se você quer configurar ou não. E se você tem arquivos para restaurar. Tem aqui, eu quero selecionar e restaurar esses arquivos. Como as opções tradicionais de imagem de sistema e disco de restauração. Isso é o que você já tinha dentro do Windows 7. Agora, você também tem aqui a opção do Fire do Windows como citado. Quando ele fala no Fire do Windows, ele vai dizer aqui para você, olha, eu quero aqui, está ativo para rede privada, também eu tenho ele na sua configuração para rede pública, mas ele está dizendo que não está conectado direto a uma rede pública. Rede pública que no caso seria uma rede onde que tem várias pessoas que têm acesso que você não sabe quem são. É a própria internet? Não necessariamente, é você acessar uma LAN house, por exemplo, é nesse sentido a configuração aqui, então cuidado com isso. Aqui você tem as outras configurações, como as configurações avançadas. Então você vai ter que ter usuário de administrador para fazer isso, com certeza. Ele vai pedir essas configurações para que você faça. Como bloquear ou não, tem aqui um aplicativo de torrent que eu quero liberar. Então são opções justamente que você tem essa maleabilidade para trabalhar dentro do painel de controle com esses recursos. Novamente ali os ícones, o que nós temos? Outra opção que nós destacamos foi justamente a opção de segurança e manutenção. A opção de segurança e manutenção aqui vai destacar para nós. Olha, eu tenho que terminar de configurar a conta do usuário, você tem que terminar de instalar os softwares para dispositivos, ou seja, os drivers que você tem ali no seu computador, e aqui, claro, os outros processos que ele pode trazer, configuração de segurança e tudo mais. Então, os recursos básicos que ele destacou, você precisa fazer estas ações básicas aí. Então, aqui nas principais ferramentas que destacamos foram estas. O que mais nós destacamos aí? A central de compartilhamento e rede, onde que eu tenho aqui uma nova conexão de rede, verificar se a minha rede está com problema ou não de conexão, como que está o sinal, a intensidade aqui da conexão, onde é que eu estou conectado, e as configurações do adaptador. Eu estou conectado a uma rede aqui com um cabo ou com uma rede sem fio. Opa, estou conectado à rede sem fio. Mas eu quero configurar o cabo. É por aqui, então, que você vai ter acesso a esta opção. Então, através do painel de controle, você chegou até esse recurso-chave aí. A opção da teoria e tudo mais, ali a gente tem a referência. E o histórico de arquivos, que é o principal aqui mecanismo para você fazer o uso do seu backup. O histórico de arquivos, o que ele vai fazer? Ele traz aqui a ideia de você recuperar arquivos caso sejam perdidos. Resumindo, basicamente o backup que você tem. Porém, você tem aqui, ele é desativado, é a configuração padrão do Windows. Você, como usuário, vai dizer onde você quer, que tipo de arquivos você quer que sejam salvos e onde você quer que eles sejam salvos.
você vai ter que ativar e configurar esse recurso junto ao painel de controle e também o histórico de arquivos. Então todos os itens do painel de controle, cliquei no botão aqui, volta lá as opções que você tem, então, disponíveis diretamente ao sistema. Vamos falar aqui mais sobre a ideia geral destas outras opções. Então, para isso, me acompanhe aqui no quadro com essas novas opções. Então, o que você tem ainda de opções? Você vai acrescentar ali opções como, por exemplo, o mouse. O que você vai configurar do mouse? O mouse é para você configurar, eu vou usar um mouse de destro, um mouse de canhoto, vou estar utilizando aqui a ferramenta do mouse, a velocidade do clique. Essa opção é bem interessante, porque pessoas com maior dificuldade motora, ela vai usar um clique mais lento, então o clique duplo você tem que configurar o tempo maior, a pessoa vai demorar mais. Se você tem aí uma maior habilidade, às vezes você fica até com raiva, porque você clica lá 2 vezes e ele não funciona. Então você pode fazer com que o clique duplo fique mais rápido, como também mudar os cursores aí, a tela, qual que é o íconezinho que você quer para o ponteiro do mouse. Claro, não tem uma mudança assim muito grande, você não tem muitos ícones variantes ali, mas tem umas opçõezinhas básicas, é legal para você trabalhar com essas configurações. Então cuidado, ponteiro, cursor do mouse você altera ali. E as configurações próprias do hardware, então fica atento a isso. Quando você fala nas opções da internet, essa talvez seja uma das principais opções que você encontra no painel de controle. Esta mesma opção você vai abrir quando você está lá usando o Internet Explorer, quando você está abrindo o navegador de internet como o Google Chrome, você vai lá, eu quero ver as opções da internet. Ele vai forçar a abrir justamente essa janelinha. Cuidado, tem a configuração do Google Chrome e as opções da internet. Essa janela você tem configurações como página inicial, que o Internet Explorer vai buscar daqui. Nessa janela você tem ali os níveis de segurança do conteúdo. Então a parte de segurança e restrições que o Internet Explorer trabalha, boa parte dessas opções ela vai extrair direto do painel de controle do sistema operacional. Então ele tem uma integração maior do que, por exemplo, com o Firefox. O Firefox não está nem aí para essas opções. Então é uma diferença de manipulação que você tem dentro dos navegadores e principalmente com o sistema, essas opções. No seu material você tem as telas de todas as abas que ele mostra ali para você, justamente para que você já se habitue com essas opções. Opa, são opções da janela, opções da internet que eu tenho através do painel de controle ou através do navegador, como opções de segurança, opções ali que nós podemos destacar a VPN. Por quê? Opa, eu quero criar uma VPN? Não necessariamente. Se conectar a uma usando o navegador, ou a principal talvez ainda seria a conexão de um servidor proxy. Principalmente quem vai utilizar a rede da empresa, uma outra rede externa de uma universidade, às vezes tem que configurar lá, olha, eu vou usar um servidor proxy, mas eu tenho que identificar qual é o endereço do servidor e tudo mais, a configuração da VLAN. Então essas configurações você acessa através dessa janela também. Apesar de tudo, para você criar, se conectar numa VPN, o Windows 10 ele deixou mais evidente isso para você por outros canais, por outros caminhos. Mas aqui você também tem algumas configurações para tal. Mas a principal configuração que você vai encontrar ali, inclusive com uma aba destacada ali, a opçãozinha, é a opção para configurar o proxy, configurações de VLAN, para poder dizer se vai usar, qual é o endereço do proxy, se você deseja utilizá-lo. Então é essa a ideia. E aqui pode entrar uma diferença entre proxy transparente e proxy não transparente. O transparente você não precisa configurar. Se você precisou ir ali nas opções da internet e configurar o proxy, quer dizer que ele não é transparente. Então ser transparente ou não é justamente isso. Ser transparente quer dizer que o usuário está utilizando e nem sabe. Não ser transparente quer dizer que você vai ter que configurar. Então essa regrinha sutil aí sobre o processo. Opções de energia é mais comumente manipulada e usada pelo usuário quando se trata de um dispositivo do tipo notebook ou tablet. Agora, quando você pega um desktop, ele já vai estar sempre ligado à fonte de alimentação. O que você vai configurar aqui é, por exemplo, se eu deixei o computador parado 5 minutos, desligo o HD ou não, então, opa, dá para configurar? Sim. Questão de alto desempenho, modo de gestão de energia equilibrado. Então você pode regular isso, por exemplo, eu tenho um computador muito foda e eu quero economizar porque eu não estou jogando, então eu posso regularizar aqui a gestão de energia? Pode. Ajuda um pouco? Ajuda. Então você tem essa opção de gestão de energia, se é um alto desempenho, se é um modo equilibrado, se ele vai trabalhar ali com o tempo necessário para desligar a tela, o tempo necessário para desligar o seu HD. Então dá para configurar isso? Dá. Se o computador vai hibernar, depois deixei 5 horas parado, hiberna. Então são configurações que você pode gerir por aqui. Então fica atento, porque às vezes é necessário você inclusive mudar as configurações padrões do Windows. Porque você quer deixar lá, por exemplo, o computador a noite inteira baixando alguma coisa lá por torrent, e aí o Windows simplesmente ficou 1 hora, 2 horas ali parado, dependendo de como estiver configurado, ele desliga. Ele vai dormir e aí você perdeu a noite inteira que você achou que estaria baixando. Então é importante dar uma olhadinha e configurar isso no seu sistema. As opções e pasta. Aqui a parte mais legal dessa opção é que com o Windows 10, já no Windows 8, ficou mais acessível para o usuário várias das opções que estão aqui dentro.
por conta da nova interface do explorador de arquivos. Agora aquela interface Ribbon, na forma de abas, faixa de opções, você tem várias opções, como as mais comuns, que você tinha e vai buscar por aqui, como exibir arquivos ocultos, exibir as extensões de arquivos conhecidas pelo sistema. São algumas das opções. Você tem ali na sua figura mais outras opções que aparecem no recorte, mas são opções de pasta. Se você quer que a pasta mostre ou não os arquivos ocultos, o tamanho, essas propriedades. Então são configurações que várias delas já são visíveis direto pela própria ferramenta lá do explorador de arquivo, para ficar mais fácil a gestão. Mas você antes tinha que recorrer a essa opção. Então por isso a importância dela. Programas e recursos. Bom, aqui tem que ter cuidado. Você tem programas e recursos e programas padrão. Programas e recursos, ele releva esse nome de recurso por quê? É a opção antigamente, lá antes do Windows XP ainda, chamado de adicionar ou remover programas. Só que você tem que ter cuidado com esse nome, porque agora você não adiciona mais programas por aqui. Você não tem a opção de instalar programas. Mas aí temos que diferenciar. Quando a gente fala em programas é uma coisa. Recursos são recursos do próprio sistema operacional. Por exemplo, os jogos lá que você tinha nos entretenimentos. Eu quero ativar os jogos. Bacana, no Windows 10 você não tem isso ali. Mas você comparando com as outras versões para entender, olha, eu quero ativar um recurso do Windows que não está ativo. Quero desativar um recurso aqui que está aqui no uso e está ocupando memória, HD, coisa do gênero. Então é para isso que você tem a opção recursos aqui dentro. Mas recurso eu posso ativar ou desativar. Programa é desinstalar, ponto. Algumas opções você tem a mais, como por exemplo visualizar o histórico de atualizações. Ele traz ali para você, olha, esse programa aqui teve atualização, esse programa tem atualização. Então fica bacana fazer o sistema estar sempre atualizado, verificando esses caminhos. Então a ideia de programas e recursos, cuidado com isso. Programas padrão, ela sofreu uma mudança visual, claro, porque ele trouxe aí a versatilidade de novos aplicativos. Aplicativos para visualização de fotos, música, vídeos. Então são aplicativos que já estão marcados aqui como programas padrões para aquele tipo de situação, para formatos de arquivo, de vídeo, de imagem específicos. Se você quiser mudar o programa, por exemplo, quer instalar um zip para trabalhar com zip em vez do WinRAR, ou além do próprio Windows, quero utilizar aqui um Winamp como player de música, o Real Player, outro programa qualquer, você vai ter que vir aqui e mudar a configuração, dizer qual vai ser o programa padrão para aquele tipo de documento que você quer manipular. Região e idioma. Essa opção, também presente naquela outra configuração, é para configurar, por exemplo, estilo de moeda, estilo de data e hora, se você quer colocar dia, mês, ano, ou ano, dia, mês, e assim por diante. Então são essas configurações. E claro, o idioma com o qual você vai estar utilizando. Cuidado! Quando você vai lá na opção teclado, a opção teclado que você tem ali, ela trabalha com o quê? Trabalha com o hardware. Ela vai dizer aqui para você, se você tem que atualizar o driver, ponto. Olha ali a figurinha do material. O que você tem que ter cuidado? Isso tanto nas versões do Windows 7, Windows 8, Windows 10 é equivalente. Aqui você vai configurar velocidade de teclas de repetição, se você segurar o dedo muito tempo em cima de uma tecla, quanto tempo é necessário para que ele comece a repetir e também o tempo necessário para que ele vá repetir depois que começar. Então são dois tempos ali. Então é esse tipo de coisa que você configura aqui. Mas onde que eu configuro se meu teclado tem cedilha, se tem acento, se não tem? Aquela ideia de layout, ABNT, ABNT2, se não tem cedilha, o teclado padrão dos Estados Unidos. Onde é que eu configuro isso? Aqui, nas opções de região e idioma, é onde você vai adicionar o layout de teclado. Então cuidado, falou em layout de teclado, é aqui que você vai encontrar essa opção. Atenção a esse detalhezinho básico. Agora a opção sistema. A opção sistema ela vai trazer as informações se o sistema operacional está atualizado, qual é a versão do sistema que você tem, quanto de memória esse sistema tem, o nome do usuário ali que foi feito o registro pode aparecer também. Então é esse tipo de propriedades que você traz. Aqui você tem que lembrar que a tecla detalhe Windows ali do seu teclado, mais a tecla pause, podem ser utilizadas para abrir essa mesma ferramenta. Então um recursinho legal. Além disso, você tem a opção recuperação. Se você criou uma imagem de recuperação do sistema, um disco de restauração ou outra forma de backup, você pode vir direto por aqui para restaurar. Mas se você não tem nada disso, a opção vai te dar acesso também ao caminho para você criar estas ferramentas, esses recursos. A opção vídeo são as propriedades de tela, vídeo, resolução que você vai ter ali. E aqui você também tem uma das principais opções encontradas ali dentro, o Windows Defender. O que o Windows Defender tem de importante? Primeiro, esse cara, nas versões antigas do Windows, ele era só um anti-spyware. Agora, nessa versão mais atual,
tanto no Windows 8 como no Windows 7, além de ser um anti-spyware efetivamente, esse cara também junta como característica a funcionalidade de anti-malware. A Microsoft gosta de falar anti-malware, mas as provas gostam de falar que ele é um antivírus. Também posso dizer isso. Além de anti-spyware, anti-malware, mais genérico seria, ele é um antivírus. Então já tem um antivírus dentro do Windows 7 e do Windows 10, do Windows 8? Cuidado, no Windows 7 não. No Windows 7 você pode instalar. No Windows 8 tem e no Windows 10 já tem por padrão um antivírus. Esse recurso, principalmente falando aqui no anti-malware, é porque junto ao Windows Defender foi agregado um outro programa. Um programa conhecido como Microsoft Security Essentials. Então esse carinha aqui é o cara que vai trazer essa ideia de ferramenta anti-malware. Então o Security Essentials, que é o programa antivírus da Microsoft. Só que ele não existe mais isolado, não é citado lá, eu tenho esse cara. Não, ele vai aparecer dentro desse daqui. Então você abre a ferramenta Windows Defender. Vamos dar uma olhadinha ali na tela para ver como que isso funciona. Olha lá. Você tem ali a estrutura do painel de controle, novamente, as suas opções. Vou aumentar a lupa para ficar mais fácil visualizar ainda. E dentro dessa opção você tem lá o Windows Defender. Quando você aciona o Windows Defender, você tem aqui as suas relações de verificação, ó, definições de vírus e spyware atualizadas. É aqui que a banca vai citar para você, olha, eu quero atualizar as assinaturas de malwares. É isso, é você atualizar essa estrutura. Eu quero atualizar as vacinas. É isso que está sendo atualizado. As definições, para poder encontrar mais fácil um vírus, um malware. E aqui, quando você vai atualizar essas definições, essas informações, o histórico de que arquivos foram identificados, se foram movidos para quarentena, se foram aceitos ou não, você pode liberar eles. E aqueles todos que foram detectados pelo próprio anti-malware aqui da Microsoft. Então é isso que você vai encontrar dentro dele. Tem as suas configurações, mas o básico é essa telinha geral que ele traz para você. Outro recurso ali citado que você deve conhecer é essa opção Sistema. Por quê? Quando abre essa opção Sistema, ele traz aqui a versão do Windows, aqui a relação dele com o fabricante, se é uma versão OEM aí do sistema operacional, e aqui, claro, a versão dele, a versão Pro, quanto de memória tem no computador, qual é o modelo do processador e sua velocidade, a questão de sensibilidade ao toque que ele oferece, qual é o sistema operacional, se é 64 ou 32 bits, se você está associado a um grupo de trabalho e qual é o número do seu computador dentro dessa rede. O endereço aqui, na verdade, seria a chave de ativação que você tem. A chave você vai acessar por aqui. Isso aqui é o código do produto, ou seja, o código do CD, em teoria, que você baixou do Windows e ativou ele com uma outra chave. Então, as opções que você encontra aqui. Dá para ter acesso, por exemplo, à central de dispositivos, outras opções. Mas o que precisa ficar claro é a diferença entre essa janela Sistema com essa aqui que aparece lá nas configurações. Você tem aqui a opção Sistema. Olha lá o que ele traz para você. Ah, eu tenho aqui duas telas, se eu quero deixar as duas iguais, como que eu quero duplicar ou não os vídeos. Notificações, que notificações são essas? Notificações que aparecem aqui na área de notificação. Então eu tenho aqui o espaço de notificações, que aparece a opçãozinha para estender. E eu tenho aqui esse painelzinho aqui, nenhuma notificação nova. A parte de cima é a central de ações, que vai trazer para vocês ter que atualizar, instalar alguma coisa nova. E a parte de baixo, onde você tem ícones para, por exemplo, fazer o que eu comentei, a conexão com a VPN mais eficaz, conectar um projetor, coisa do gênero, colocar o seu sistema configurado com essas opções aqui. Então é aqui que você vai escolher essas ações rápidas que você vai ter ali dentro dessa área de notificação. Aplicativos, recursos que ele vai estar trazendo ali para você. Se você quer definir qual o programa que vai estar instalado através da própria loja da Microsoft para você adquirir esse programa. Se você quer mudar, eu quero ter um tablet, então aqui vai ser um recurso mais próprio para o tablet. Se você quer melhorar esse multitarefas, como assim multitarefas? Esse multitarefas é o que a Microsoft chama, por exemplo, de você fazer esse ajuste aqui. Vou jogar a tela, vou diminuir o zoom para ficar mais claro isso. Vou jogar a tela dividindo, ocupando só metade da janela. Bacana? Essa aqui já está ocupando metade da janela. Então, se eu colocar o mouse aqui no meio, eu consigo dimensionar o seu ajuste? Bom, isso vai depender. Vou maximizar para ficar mais claro. As duas janelas maximizadas. Pego uma e grudo na lateral da tela. Ele já vai pedir qual é a janela que eu quero também trabalhar ali, ocupando só parcialmente a tela do meu computador. Para isso, eu só preciso deixar claro aqui o que eu quero fazer para ele. Então, eu vou lá, tem essa opçãozinha, já está ocupando metade da tela, eu quero maximizar. Agora eu quero ocupar só metade da tela. Então ele joga para você, qual tela que você quer dividir meio a meio? Quero essa. Então as duas agora estão ocupando cada uma metade da tela do meu computador.
E eu posso dimensionar isso. Ah, posso ajustar? Pode. Dependendo da tela que você tiver aberto, ele vai gerenciar elas ao mesmo tempo. Então é isso que você vai fazer aqui. Nessas opções de multitarefa, é com relação a essa manipulação de telas, espaços disponíveis que você tem. A energia e suspensão, que é a opção energia que você tem lá no painel do controle. Armazenamento, também a opção armazenamento, que você vai encontrar aqui nos itens do painel de controle. Você tem aqui a opção de espaços de armazenamento. Mapas offline. Aqui uma diferença. Um recurso novo dentro do Windows 10 é que você tem isso aqui como também uma ferramenta para tablet. Então eu quero baixar mapa de uma cidade, de uma região, para que eu possa navegar aqui com o meu GPS do tablet. Claro que aqui no desktop não vai ter essa opção. Aplicativos padrão, tal qual você teria aqui a opção, só que um pouquinho mais diferente a sua visualização. E sobre, que é onde ele traz efetivamente as informações sobre o sistema, equivalente àquela janelinha sistema que a gente abriu por aqui, pelo painel de controle. Então ele traz as mesmas informações ali visíveis para você. Quem que é o específico do suporte e tudo mais. Então ficar atento a estas principais opçõezinhas que você tem dentro do programa. E aqui, para fechar a ideia das contas do usuário, quero adicionar novas contas, configurar elas, as suas credenciais, são usuários e senhas, então são os recursos tradicionais. O que você perceber é a desvinculação, por exemplo, do controle dos pais, que não aparece aqui no Windows 10 como aparecia dentro do Windows 7, bem destacado. Então é isso que você encontra como opções principais, tais quais a gente pode encontrar aqui. Sugestão é que você abra cada uma destas, veja o que ela oferece para você, mas as principais, as tendências e provas são essas que a gente citou, as suas opções. Principalmente a do Windows Defender, lembrar que agora, além de anti-spyware, é também um anti-malware. Então eu espero que com esse espaço você consiga ter trabalhado bacana com as opções. Agora vamos para o nosso exercício para ficar mais claro e trabalhar com essa ferramenta. O Windows Defender é... O Windows Defender é um software que verifica se a cópia do Windows instalada no computador é legítima? Não. Esse daí era um aplicativo conhecido como Remove WGA, que você atualizava no Windows e ele fazia essa ação. Então, remover WGA. Então, não tem nada a ver com o Windows Defender. É uma versão do Windows? Não é uma versão do Windows, é uma versão do Windows. Então, não tem nada a ver. Um dispositivo de hardware? Também não é um hardware, não é uma peça. É um software anti-spyware incluído no Windows? É. Ele é mais coisas do que isso? É mais coisas. Mas ele é anti-spyware? É. Questão está correta? Está. Então, alternativa correta, alternativa D. E aí? Uma campanha de marketing. Tá, de sacanagem também, né? Campanha de marketing tem nada a ver. Então, a alternativa correta apenas a alternativa D. Então, dê uma olhadinha, explore o painel de controle. Não tenha medo